Agora veremos um esquema do 5.2, liderança. Qual que é a função desse requisito? É definir regras, ser uma ferramenta para que as lideranças da empresa possam trilhar os caminhos que fazem com que eles cheguem aos propósitos, cheguem aos objetivos que eles traçam. Então isso aí é uma ferramenta que vai ajudar a liderança. Então vamos aqui à liderança. Então nós temos aqui a nossa empresa. Aí a nossa empresa aqui, né? Tem cliente de um lado, cliente do outro. Bom, primeira coisa, a liderança é definir o direcionamento, né? Definir por qual caminho que a organização vai caminhar, vai andar, até onde ela quer chegar. Quem define isso é a diretoria, quem define isso são os níveis hierárquicos da organização. Bom, então a primeira coisa, o primeiro ponto que essa liderança tem que estar bem trabalhada é o seu comprometimento, o seu direcionamento e o seu comprometimento com as atividades, em passar para os funcionários aquilo que ele espera deles, definir o objetivo, promover o uso dessa abordagem de processo aqui, incentivar a pessoa a trabalhar de forma padronizada, comunicar a importância se trabalhar com base no SGQ, seguindo o procedimento, engajando as pessoas, promovendo melhoria, ou seja, incentivando as pessoas, os processos a caminharem de acordo com a velocidade que a direção gostaria que caminhasse, ou deseja que caminhe. Então, essa liderança e o comprometimento é o primeiro ponto. É aqui que vai definir que essa liderança, ela também tem que estar aqui focada no cliente. Então, foco no cliente. Então, isso faz parte da liderança. É a liderança que tem que direcionar. Pessoal, eu quero que vocês trabalhem assim, 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 assado. Eu quero que vocês cumpram o procedimento. Se o procedimento não estiver legal, me chama. Vamos melhorar. Vamos trabalhar em equipe. Vamos fazer a coisa acontecer. Vamos focar o cliente, seja ele um cliente externo, que é esse aqui, ou o cliente interno, que está aqui, ó. Esse aqui é cliente deste. É cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Ora manda alguma coisa, ora recebe alguma coisa. Este processo aqui é cliente desse fornecedor. Isso é que trabalhar a abordagem de processo. E é a direção que tem que incentivar isso. É a direção que tem que monitorar, acompanhar, dar apoio, dar suporte, executar, né, o que uma direção deve ter. Bom, só isso basta? Não, tem que definir um rumo. Que rumo é este? É o rumo, falar a postura que gostaria, que deseja que as pessoas trabalhem. Então, é definir a política. Então, a política de qualidade é aplicada em toda a organização. Então, a política nada mais é que a postura adotada pelas pessoas que trabalham em cada um desses processos. Se todo mundo tiver o mesmo foco, se todo mundo caminhar, remar para o mesmo lado, aí o direcionamento fica mais fácil. E quem tem que falar para que lado que o barco tem que ir, para que direção que o barco tem que ir, isso são os níveis de diretoria, são as lideranças dentro da empresa. Bom, agora para fazer a coisa andar, vai depender de pessoas. Então, a liderança deve atribuir
papéis, responsabilidades, autoridades para as pessoas em toda a empresa, em todo local onde tem atividade que afeta o cliente. Então tem pessoas que não trabalham em processos chaves, que são aqueles processos que se faltar não sai produto para o cliente, são processos que tiver algum problema, vai dar maior transtorno ao cliente, vai dar maior transtorno para a empresa entregar aquilo que prometeu ao cliente. Então, por exemplo, geralmente um setor financeiro é um setor de apoio, de suporte aos demais, mas pode ter pessoas que devem encaminhar mensalmente um relatório financeiro para a direção. Então, ela tem que saber esse papel dela, essa função dela. Responsabilidade. Quais são os donos dos processos? Quais são os donos dos processos? Responsabilidade. Então tem aqui um dono desse processo, um dono desse, pode ser a mesma pessoa, não tem problema. Então, o que é a responsabilidade? Responsabilidade vem de responsa, resposta. É aquele que arca com as consequências, é aquele que atua nas consequências, positivas ou negativas, daquilo que ele tem um campo de ação, que ele pode atuar. Então, esses são os níveis de responsabilidades. Autoridade, quem manda em quê? Então tem que definir, quem define isso é a direção. Então são 3 pontos aí que deve ser abordado. Aqui eu tenho que dar o direcionamento, trabalhar bastante a equipe. Aqui eu vou definir o rumo que eu quero que essa equipe vá, e aqui eu defino quem faz o quê em toda a minha empresa. Então aí a gente explicou o motivo pelo qual, logo após o contexto organizacional, que a organização vai saber, vai conhecer melhor seu ambiente interno e externo, vai definir os seus processos. Como é que eu faço esse processo caminhar do jeito que a diretoria quer? Então praticando liderança e comprometimento, definindo postura, que é a política, e definindo papéis ou funções, responsabilidades e autoridades dentro da organização, dentro dos processos. Então essa é a finalidade do requisito liderança, ou seja, liderança eu audito na empresa inteira. Onde tiver alguma atividade que influencie no alcance, que influencie no objetivo da empresa, no propósito, ali então vai ter papel da liderança. Então ali eu audito para ver como que se ela está atendendo ao que exige o requisito 5.